Olá, gente, tudo bem? Hoje aqui no site G1 a gente vai estar falando um pouquinho sobre reações orgânicas e a reação orgânica bem simplesinha de hoje vai ser a parte da desidratação do etanol. O etanol é um dos compostos orgânicos mais utilizados no planeta e um dos principais compostos orgânicos oxigenados. Lembrando a palavra desidratação. Desidratação significa perder água, então a gente vai tirar a água do etanol. No exercício do vestibular ou dos concursos, pode aparecer dois tipos de desidratação. Desidratação intermolecular e desidratação intramolecular. O que eu tenho que lembrar na intermolecular? O prefixo inter significa entre moléculas. Então, no caso, a desidratação do etanol intermolecular vai acontecer entre duas moléculas de etanol. Vamos lembrar rapidinho? Et são dois átomos de carbono. An, ligação simples, ol, o grupo hidroxila, característico de álcool. Então a gente vem aqui completa com hidrogênio, uma ligação já fez esse carbono, faltam mais três, então a gente coloca 3 hidrogênios. Duas ligações, com carbono faz 4 ligações, então coloco 2 hidrogênios. Coloquei a primeira molécula do etanol, intermolecular entre duas moléculas. Coloco então agora a segunda molécula do etanol. E agora vou colocar o grupo hidroxila de frente um para o outro. Et, 2 carbonos, an, de ligação simples, ol, grupinho hidroxila. Pronto, primeira parte da reação a gente já fez aqui. Coloquei uma molécula de etanol de frente com a outra. Como que essa reação vai acontecer? Ela vai acontecer utilizando ácido sulfúrico a temperatura de 140 graus Celsius. Professor, tem que lembrar todos esses detalhes? Não, agora vem a dica para vocês. A gente vai colocar a seta e nessa setinha a gente vai colocar a seguinte informação. H+, de ácido, barra e coloca um triângulo significando aquecimento. Tá? Então a gente não precisa saber a informação certinha da temperatura e o ácido sulfúrico. Coloca um H+, e um delta de aquecimento para representar a nossa desidratação intermolecular. Perdendo a molécula de água, a gente pode verificar aqui que a gente tem o quê? Quando ficou um grupo hidroxila de frente um para o outro, já dá para formar a formulazinha da água. 2 Hs, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então a gente vai tirar a molécula de água. Mas, agora eu faço o quê? Copio a primeira parte, a primeira molécula do etanol, até o átomo de oxigênio, CH3, CH2, O, e copio a segunda molécula, o segundo trecho, e emendo na molécula. CH2, CH3. Então a desidratação intermolecular entre duas moléculas de etanol acabou formando então a molécula da água e uma molécula do éter, nesse caso o éter dietílico. Tudo bem? Agora a segunda reação, a desidratação intramolecular. Intra significa dentro da própria molécula, no caso a molécula do etanol. Vamos fazer de novo então a desidratação, só que agora tirar a molécula de uma única molécula de etanol. Et, 2 átomos de carbono, an, ligação simples, ol, o grupo OH. Agora eu vou colocar estrategicamente, na nossa formulazinha plana, o grupo hidroxila nessa posição. E agora completo com os átomos de hidrogênio. Carbono faz 4 ligações, desenho as 4 ligações que o carbono faz, completando com o hidrogênio. Completo o segundo átomo de carbono. A gente tem agora a nossa molécula do etanol de um jeito diferente. Repara que eu vou ter agora o quê? O grupo hidroxila ligado num átomo de carbono de frente com um átomo de hidrogênio do outro átomo de carbono, do carbono vizinho. E a gente também pode visualizar o quê? A nossa molécula de água dentro da própria molécula do etanol. Como que essa reação acontece? Ácido sulfúrico numa temperatura por volta de 170 graus Celsius. Tem que lembrar de tudo isso? Também não precisa. A gente coloca a seta e coloca a informação representando o ácido sulfúrico, H+, e barra delta, simbolizando uma temperatura elevada que foi aquecida essa reação. Tiro a molécula de água e agora eu tenho o quê? Eu tinha essa ligação que eu tirei o grupo hidroxila e o hidrogênio de cada átomo e essa ligação vai formar uma ligação pi, uma ligaçãozinha dupla. Mais os 2 átomos de carbono e agora os 2 carbonos se ligaram, formando uma ligação dupla.
desidratação intramolecular do etanol, formou agora a água e a molécula do eteno, comercialmente conhecido também como etileno. Guarde bem essas duas reações, que são reações típicas do etanol, um produto oxigenado orgânico de grande produção no Brasil. Essa é a nossa dica de hoje.